Muito boa tarde, galera tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde, modesto, que não é binha, para mais um vídeo desse canal. E antes de mais nada, desejando a você e a toda a sua família um próspero Natal, que vocês tenham aproveitado bastante para poder se forrar aí na sua ceia, que tenha sido muito farta e, sobretudo, que tenha sido um clima de união, um clima de confraternização. É importante essa mensagem que fica do Natal, né? Então, aproveito para desejar para todas as famílias, sendo tricolores ou não, dos nossos inscritos e membros e de todo mundo que admira o nosso trabalho, né, para que a gente possa ter um ano próspero começando agora, já pelo Natal em 2023, né? Mas antes de mais nada, meus amigos, quero dizer que esse vídeo aqui é um react, né, um react SMB, a gente vai trazer um vídeo aí de nosso querido amigo Josa Novales. Ele fez uma reflexão muito legal sobre o momento que a gente está passando, né, de inquietação, de irritação, de frustração, porque a gente já gostaria que o nosso Esporte Clube Bahia já tivesse a todo vapor agora em 2023, por tudo que a gente sofreu, para que a gente não tivesse que chegar em 2024 ainda tendo que pensar nos velhos problemas de sempre, sem solução, sem agilidade e, sobretudo, porque a gente está aqui a ver navios, né? Ninguém apareceu, ninguém deu um parecer, né, do que vai ser o Bahia de 2024, quais são os planos, quais são as metas. Tudo bem, a gente sabe que com a SAF essas coisas ficam um pouco mais difíceis, mas a gente está se tratando de uma SAF no Brasil. A gente está falando do Esporte Clube Bahia, o maior clube do Nordeste. Então a gente precisa também que eles se adaptem à nossa realidade, sobretudo como uma forma de se desculpar por tudo aquilo que eles deixaram de fazer nesse ano de 2023, nos submetendo a uma circunstância catastrófica, de quase rebaixamento. Né? Mas enfim, Josa traz reflexões importantes, sobretudo sobre especulações, e eu acho que é bacana para a gente trazer aqui para poder confraternizar. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal de Josa Novales, vá lá, se inscreva, ele traz apurações, traz informações e, sobretudo, muitas opiniões bacanas, muito respeitosas com, né, os clubes nordestinos. Então, eu acho que é bacana a gente poder também engajar lá no canal dele, beleza? Então, já aproveitando para mandar um abraço, um beijo, um Feliz Natal para Josa e toda a sua família. Mas antes de mais nada, vocês sabem que aqui tudo só começa depois da inconfundível vinheta do SMB. Pois é, meus amigos, esse vídeo aqui é um vídeo muito legal de Josa, né? Enfim, é um vídeo mais extenso, são quase 13 minutos, 14 minutos de vídeo. Né? Na primeira parte do vídeo, ele já até repete um pouco do que ele já fez aqui, do que ele já falou, né? Expressou aqui na live com a gente lá no SMB Lives, que ele falou um pouco sobre essa questão do City ainda não ter entendido qual é a grandeza do Bahia, a letargia, a demora, sobretudo esse momento de especulação que para ele é algo irritante, acho que para todo torcedor, né, é irritante, né, e assim, a gente fica meio que a ver navios, como eu já falei, e ele também repete muito no início, né, Cadu Santoro deveria ser uma figura um pouco mais presente, né, o Grupo City deveria entender qual é a grandeza do Bahia e o momento que o Bahia vive e o momento que eles nos submeteram, para que realmente eles já começassem a se desculpar com atitudes que seriam pertinentes ainda agora em 2023, que seria falar sobre o planejamento, sobre os erros, enfim, um momento em que eles poderiam chegar mais próximo do torcedor, né, não só com essa questão do plano de sócio que já foi lançado, que é um plano de sócio ligado à SAF, né, entre outras coisas, mas falando de futebol, que é o que nos interessa mesmo aqui, é importante com que alguém realmente apareça e fale qual é o planejamento para 2024, porque até então a gente está meio solto, né, a gente tenta apurar, tenta esmiuçar, tenta espremer, é difícil sim, com a SAF torna-se cada vez mais difícil você poder pegar alguma informação, alguma coisa que possa, né, trazer à luz aqui para o torcedor para ficar um pouco mais tranquilo, mas é realmente muito difícil e é um trabalho árduo, então todos os dias a gente vem aqui, faz esse trabalho de apuração, de opinião, né, sobretudo de conscientização do torcedor do momento do Bahia, para que a gente possa fazer cobranças pontuais, cobranças de uma forma correta e, sobretudo, para poder saber o que está acontecendo, né? Então é sobre isso que Josa fala, e eu vou começar aqui colocando esse primeiro trecho, vocês vão me desculpar porque eu vou pausando aqui, né? Eu não vou deixar o conteúdo de Josa inteiro, eu separei 2 trechos, e nesses trechos a gente vai fazendo as nossas interseções, até para que vocês possam comentar aí, perguntar, tirar suas dúvidas, aproveitar o espaço e o momento para poder extravasar. Mas vamos lá, vamos soltar o dedo aqui que Josa tá arretado. Então, eu tô falando isso porque tá cansativo já essa conversa de jogadores que vão chegar ao Bahia, toda hora aparece. E quando algum canal fala do interesse, é porque de fato esse jogador é especulado no Bahia mesmo, porque chega a proposta, chega a consulta, isso de fato tá acontecendo. Não é que os canais estão mentindo, estão querendo ganhar likes aí ao falar de jogadores. Não, os canais estão, na verdade, abordando esses jogadores porque eles são alvos do interesse do Bahia. Mas o Bahia não contrata, gente. Precisa contratar. Quando eu falo Bahia, você sabe perfeitamente que eu estou falando do Grupo City. Precisa contratar jogadores, né? E agora tem essa especulação também em torno do Sanabria. Bom, olha só, o Alexandre Barbosa. Bem, eu acho que é importante esse primeiro ponto que o Josa falou, né? De fato, a gente sabe que tem canais que sobrevivem desse tipo de especulação, enfim, que a todo momento postam até coisas que não são apuradas, né? Até pode ser que não seja apurada, mas pelo menos poderia ter a informação, alguma informação, algum estudo e, sobretudo, opinião, né? Que eu acho que é o mais importante. Às vezes falta informação. Eu já falei para vocês aqui um pouquinho antes do vídeo, no início,
que às vezes as informações são difíceis de poderem ser capturadas, né? Mas opinião a gente sempre tem. Então, tudo o que acontece no entorno do Esporte Clube Bahia, a gente tenta trazer aqui, porque eu acho que o grande forte do canal, além de ser informativo, é ser opinativo. E sim, tem sido cada vez mais difíceis e algumas apurações realmente fazem muito sentido. A gente traz aqui porque é a forma que a gente tem de descobrir qual é o perfil do jogador, né, o que está sendo especulado, se realmente são jogadores que se encaixam no padrão do Bahia. Então, assim, a gente tem um trabalho muito árduo, muito difícil de ficar noites e noites se revirando, entrando em contato com a gente, entrando em contato com o jogador, tentando ali pegar uma vírgula, alguma coisa que deixa assim transparecer, né, para que a gente realmente possa trazer algum tipo de reflexão sobre o momento do Bahia. É difícil, a gente como torcedor também sente muito isso. Fica muito inquieto com essas especulações que nem sempre se concretizam e às vezes nem sempre são verdades e também, né? Mas enfim, as que a gente sabe, a gente traz aqui, né, apura, tem toda a responsabilidade para trazer, e as opiniões que são dadas por outros jornalistas a gente traz também, para poder entender se realmente tem algum fundo de verdade ou não. E é sobre esse aspecto que o próprio Josa fala, eu acho importante essa fala dele, porque de fato, às vezes as pessoas acham assim, estão trazendo especulações o tempo todo, é porque assim, pelo menos aqui a gente pode garantir que essas especulações que a gente traz, a gente tenta trazer com toda o máximo de informações possíveis para poder ser bem embasado, e quando é dada a informação através de uma outra pessoa, a gente traz essa pessoa como fonte, e aí sim, a gente pode fazer uma reflexão em cima do que está sendo abordado por essa pessoa, sobre essa especulação, obviamente que respeitando o trabalho e o espaço dela, né, como profissional também. Mas vamos seguir aqui, que ele vai falar sobre Sanabria, e eu acho que é importante entender quem é esse jogador, e se esse perfil realmente se encaixa no perfil do Bahia. É o zagueiro que estava ali no mercado e chegou agora, tá chegando agora ao Fortaleza, né? É um exemplo de jogador. Qual é o problema, por exemplo, de se contratar um jogador desse, que tá livre no mercado, né? Que terminou mais uma temporada muito bem, que pelo menos há 3 temporadas joga o fino da bola. Qual seria o problema, né, para o Grupo City não contratar esse jogador, que estava livre no mercado e que agora vai reforçar um rival do Bahia aí no Nordeste, que é o Alexander, que tem 28 anos, é zagueiro, viu? Só para poder contextualizar vocês, e tá aí solto no mercado com negociações avançadas aí com o Fortaleza. Se não já contratado, tá aí em negociações bem avançadas. O próprio Josa fez um vídeo desse no canal dele, falando que o Alexander que foi contratado pelo Fortaleza, e ele fala muito sobre ser um jogador, né, um zagueiro de alto nível. Então vamos colocar aqui para que a gente possa continuar acompanhando. Ele que estava, né, num clube de menor expressão, enfim, mas estava jogando o fino da bola, e o Josa vai falar sobre isso também ainda. o Fortaleza, né? Aliás, para mim, um grande reforço do Fortaleza. Qual o problema? Tá, não queremos Alexander Barbosa, porque ele já tem aí uma certa idade, tem não sei o que tal. Ok, então não vamos contratar nenhum jogador com a idade do Barbosa, 28 anos, nenhum jogador aqui no Brasil também para zaga. Ok? Porque outros que chegaram com essa idade aí, né? Não, a gente quer um jogador mais jovem, porque precisamos também trabalhar esse jogador para que ele depois se torne aí objeto de ganhos financeiros. Ok, mas cadê? Onde estão esses jogadores? Vão contratar ou não esses jogadores? Entende? Então tem aí um problema nisso, né? Porque é muito jogador especulado e jogadores que não chegam. Então, de novo, a gente percebe aquele marasmo, aquele, sabe, aquela coisa que não vai para frente, sabe? De novo. Poxa, terminou o ano com tanta dificuldade. Tanta dificuldade. Eu não vai mudar nada esse ano. Porque até agora os sinais são esses, né? De que nada vai mudar. Teve a eleição de novo presidente. Até agora, esse é um único sinal aí de que as coisas possam ser positivas nessa temporada, né? Sinais de que elas podem ser realmente positivas. Não sabemos se vão ser, mas no momento não podemos começar a detonar o presidente da associação, que sequer né? Enfim. Então, tem aí o Sanabria. É mais um jogador. Né? Vai acabar aparecendo em outra equipe, não é somente o Bahia que está interessado nele, o Corinthians está interessado nele, falam também de outra equipe, mas essa outra equipe aí, como ainda não é muito certo, eu vou deixar aqui, não vou pautar aqui não. É isso, né? Então ele começa a falar realmente sobre o que a gente falou. A gente discutiu aqui em live com ele também trouxe aí no início do vídeo. Eu também falei aqui sobre um apanhado geral do que ele disse. E, né, ele tá fazendo questão de repetir isso, esse marasmo, essa demora do Bahia em contratar e em perder possíveis reforços que seriam importantes aqui para até concorrentes da nossa própria região, como é o Fortaleza. Ele tá falando do Sanabria, também está sendo especulado no Corinthians, enfim, por outra equipe que ele também não cita aí qual é, eu também não sei, por isso eu não trago aqui para vocês. Né, mas é importante que o Bahia tem agilidade, né, porque a gente vai perdendo bons nomes, boas revelações, boas especulações que podem se tornar realidade por conta de uma demora, do marasmo, e sobretudo porque o torcedor fica aqui meio que sem entender. Tudo bem, se alguém aparecesse, no caso o Cadu Santoro aparecesse e dissesse, não, nosso perfil é esse, e esse nome não tivesse encaixado nesse perfil, beleza, a gente poderia até falar assim, não, ok, pelo menos tem uma coerência. Mas como tudo que tem sido especulado, e alguns até com algum fundo de verdade, a gente traz aqui para vocês, e não está tendo uma contratação, não está tendo um avanço, isso é o que acaba preocupando o torcedor. Então ele fala também do próprio Sanabria. Então ele vai adiantar aqui, né, no minuto 9 e 24, ele começa realmente a falar sobre a característica desse jogador, até para a gente poder entender, né, com esses nomes que estão sendo especulados, se a gente consegue capturar, consegue entender qual é realmente o raciocínio que o Grupo City está montando, construindo,
para essa nova equipe de 2024, né? Vou colocar aqui de novo, e aí eu vou soltar o dedo aqui para a gente poder ouvir o que ele tem para falar sobre o Sanabria. É importante ter conhecimento. Precisa ser esclarecido neste momento. Quanto ao Sanabria, é um jogador interessante, um jogador de... tá com 24 anos, Sanabria, um jogador meio campista rápido, um jogador que pode atuar até mesmo junto com o Cauli, um jogador de lançamentos, consegue lançar muito bem, fazer umas inversões boas, um bom condutor de bola, e um cara que está cada vez mais pisando na área. Só que precisa pisar mais. Precisa pisar bem mais na área, em virtude da qualidade que ele tem na finalização. É um jogador destro que muitas vezes é confundido com um jogador canhoto, porque ele quase só chuta com a perna esquerda. A maior parte dos gols que ele fez na carreira foi feita com o pé esquerdo. Então, o Sanabria é um jogador que pode jogar junto com o Cauli. Eventualmente, caso o Cauli não possa estar jogando, ele pode jogar, pode entrar no lugar do Cauli. É um jogador, sinceramente, que pode chegar no Bahia para virar titular. Mas eu acho que é o tipo de contratação que chegaria para, juntamente com outras, para compor um elenco, né? E ser trabalhado pouco a pouco, então nas partidas e tal. Eu acho que é um jogador que pode ser titular, mas eu acho que o Bahia tem que pensar um pouco mais alto, tem que desejar alguns outros jogadores aí. Sanabria não é um jogador ruim, gente, é um jogador bom, mas é um jogador que deu uma parada na sua evolução. Eu lembro dele desde quando ele pintou na canteira do Libertad, teve um momento ali, por exemplo, que houve um desentendimento entre o staff do jogador e o pessoal ali, sobretudo o pessoal da base, né? Lá no Libertad, quando o jogador sobe, inclusive, para o time principal, durante o tempo, ele continua a ser tratado ali, a receber treinamento do pessoal da base, né? Houve um desentendimento e o jogador foi emprestado para o Taquari, pequeno clube do Paraguai, sob a promessa de que quando voltasse voltaria muito mais experiente. E, enfim, esse empréstimo para o Taquari, na minha opinião, foi muito nefasto para o jogador. Porque acho que deu uma paralisada ali na qualidade que ele vinha apresentando, ele parou de evoluir. O Sanabria era um jogador, fez parte das seleções de base do Paraguai, é um jogador que todo mundo espera que volte a jogar aquilo que eu jogava na base, ou seja, deu uma parada aí. E acho que essa parada dele foi sobretudo em virtude dele pisar pouco na área. Pela qualidade do arremate, deveria pisar muito mais dentro da área. É um jogador que arremata de média distância de forma interessante, de forma certeira, faz alguns gols bem legais aí, também consegue dar assistências legais. Então, o que acontece? Tem que se aproximar mais do centroavante para aumentar o número de assistências e também de arremate para o gol, fazendo mais gols. Então, acho que é um jogador que, pela qualidade dele, poderia ser bem mais ofensivo do que ele é. Ele desiste um pouco dessa tentativa de ser o cara do toque final na bola, né? O cara. Eu acho que é importante isso que o Josa fala, né? Às vezes a gente tem o próprio Cauli aqui, a gente já falou isso em várias vezes em lives, que é importante com que o Cauli, que é o nosso principal jogador, né? O que a gente realmente está esperando que tenha uma renovação de vínculo, uma extensão, que ele consiga entender que, pô, vale a pena ficar aqui no Bahia, vale a pena não ir para outro clube, porque aqui tem um projeto, porque aqui tem jogadores que podem me ajudar, né? Porque até então, no ano de 2023, ele foi praticamente um oásis ali, né? De estabilidade, teve algumas quedas, mas nada muito acentuado, e ainda assim era o jogador acima da média. Então o cara, quando olha para o lado e não vê companheiros que possam ajudar ele, que possam fazer com que ele entenda que aqui ele pode alcançar algo a mais, fica difícil, e aí realmente a gente acaba perdendo jogadores, e nesse caso não é nem por uma questão de financeira, é uma questão realmente de projeto, do cara poder entender que pode ter uma companhia de outros jogadores tão bons quanto ele. Eu acho que o Bahia precisa começar a correr atrás para isso, para que a gente possa realmente, não é ter um super time, super jogadores que cheguem aqui, que sozinho resolvam. Se a gente puder ter isso, seria excepcional. Mas assim como o Sanabria, por exemplo, que o Josa falou que tem algumas dificuldades. Pô, ele se juntando com o Acevedo, ele se juntando com o Cauli, ele se juntando, sei lá, com um bom atacante, será que isso não faria com que ele se tornasse um jogador potencial? Claro que sim. Né? Então, é justamente isso que é formado um bom time. Você saber a característica do time que você quer montar, a filosofia do time, a filosofia do jogador, a característica do jogador, sabendo que ele pode se encaixar ali e como um quebra-cabeça com as outras peças conseguir montar um time bem coeso. Assim foi o time lá de 2018, né? 2019, o Bahia também teve um time que não era um excepcional time, não tinha peças excepcionais, mas pô, juntava ali Arthur Vitor, juntava com Gregory, juntava com um, com outro, a gente começava a ter um time mais forte, né? Então, assim é o Bahia, né? Tudo bem, agora a gente poderia até conseguir montar um time com sei lá, uns 3, 4 jogadores acima da média, pelo menos por posição. Mas se esse não for o caso ainda, que a gente comece a construir um time com jogadores com características que sejam interessantes para o nosso futebol brasileiro e para o estilo de futebol que o Bahia, que o Ceni quer para o ano de 2024, né? Mas, enfim, ele fala aí um pouco sobre o Sanabria, depois a gente vai acabar trazendo mais vídeos, fazendo mais lives com mais indicações, e eu acho que o mais importante disso é justamente a gente poder ter esse intercâmbio e esse conhecimento com outros canais, com outros produtores, como é o caso de Josa. Eu acho que a grande mensagem que fica é: e aí, Bahia? Quando é que nós vamos começar o nosso ano de 2024? No Baiano? Vai ser tarde demais. O que a gente precisa começar a fazer agora, em 2023. O torcedor tricolor ficou muito chateado porque no Natal esperava receber um presente do Papai Noel tricolor, mas não aconteceu. Será que no final do ano acontecerá? Fica aí a questão para que vocês possam comentar aí sobre esse momento do Bahia, o que mais tem deixado vocês irritados, qual o tipo de jogador e característica vocês trariam para cá para que realmente pudesse melhorar
levando em consideração pelo menos os últimos jogos do Bahia, que Ceni começou a montar ali um esquema, deu certo, a gente não sabe se vai ser o esquema de 2024, mas provavelmente com as peças que nós temos, e a gente já sabe quais são pelo menos a grande quantidade de nomes que vão continuar, quais seriam outras peças importantes e indicações que você, torcedor tricolor, que acompanha futebol sul-americano, até estrangeiro, fora daqui, né, na Europa, enfim, de jogadores que vocês poderiam trazer. Então esse é o momento dos próprios torcedores fazerem suas especulações. Tá aí aberto o campo de comentários para que vocês possam falar sobre o que Josa falou, sobre essa indignação, se é a sua também, e possíveis nomes, né, para que a gente possa aqui fazer um apanhado. Acho que será um bom vídeo, viu? Apanhados dos torcedores. A gente vai trazer aqui nomes que os torcedores jogaram aí nas redes sociais, nos vídeos, nas lives, para que a gente possa ver como é que seria montado esse time, só com sugestão de torcedores. Se vocês gostarem da ideia, deixem aí nos comentários também. Mas, sobretudo, chegamos aqui ao nosso fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco mais extenso, mas, enfim, vale a pena sempre ter informação e a participação de Josa por aqui. Se gostou, já sabe, compartilhe e deixa o like para todos os amigos e familiares tricolores. Um beijo, Feliz Natal e voltamos aqui em breve, a qualquer momento, com mais um Plantão Tricolor ou um SMB Opina, aqui, ou vídeos lá do nosso Rapidaço no SMB Lives, beleza? Se não for inscrito lá, também se inscreva, vamos à marca dos 50 mil por lá e dos 170 mil aqui. Forte abraço, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?